Qual foi a treta aí com o pastor? Como é que é? Rodrigo Silva, né? O que aconteceu aí? Ah, não, mas com o Rodrigo a gente já se deu bem, já. Foi Já horas fizeram de as pazes? conversa. Né? Não foi treta. É porque, assim, o Rodrigo Silva, ele é criacionista. Ele não acredita em evolução. Ele não? Não acredita em evolução. A Terra, para ele, tem acho que 10 mil anos, uma coisa assim. Né? E ele é arqueólogo, bíblico. Então ele vai para Jerusalém, fica escavando, vai para Belém, para outras cidades lá da coisa e vai escavando. Acho que agora ele não tá fazendo isso porque, né, tá uma bagunça lá naquela região, mas então ele estuda isso. E como ele é um literalista bíblico, né, ele entende que todas essas áreas do conhecimento estão erradas, né? Estão erradas. Só que são muitas áreas do conhecimento, muitas. A gente entende, por exemplo, a antiguidade da Terra e a evolução das espécies, e a evolução das espécies inclui a evolução do ser humano. Você tem muitas áreas que são correlatas e que confirmam esse mesmo tipo de pensamento. Então você tem a astronomia, você tem a geofísica, você tem a geologia, você tem a física mesmo. Aí você tem a biologia, a química, a paleontologia. Aí quando você vai chegar, por exemplo, a genética, né? A genética, que mais? A embriologia. Né, que é a área do desenvolvimento, né, dos organismos, né, biologia do desenvolvimento que a gente chama. Você tem todas essas áreas que teriam que estar mancomunadas em conjunto para mentir umas para as outras. E como a humanidade, como a gente entende, né, a nossa espécie tem 300 mil anos e a gente consegue entender mais ou menos o nosso ancestral mais recente, tendo ali uns 150 mil anos mais ou menos, né, a gente estuda, né? Mesmo é arqueologia também. A gente estuda a dispersão dos seres humanos pelo planeta. Então você tem os sítios arqueológicos que você vai lá, descobre uma lança, uma pedra lascada, uma cabana, uma coisa assim. Aí você vai vendo, vai chegando. Aí lá, aqui nas Américas, há 30 mil anos mais ou menos, você vê os primeiros assentamentos. Então, quer dizer, você começa a ver ali 30, alguns dizem 35 e tal, mas aí você começa a ver essa expansão. Aí você faz um cálculo de evolução linguística. Porque os linguistas fazem isso. Só que ao invés de usar genética, eles usam a gramática, ortografia, essas coisas todas, né? E aí eles vão voltando no tempo também, fazendo um cálculo, etc. E, cara, também dá milhares de anos a mais e tal. Então aí você vê que também os 6, 10 mil anos são impossíveis, né? Porque mesmo... Não dá tempo para isso tudo, mesmo né? linguística... A domesticação do cachorro tem entre 15 e 20 mil anos. Já é o dobro do que essas pessoas dizem que o mundo existe. Cara, parando pra pensar 15, 20 mil anos em termos de história, humanidade, é pouco tempo, né? É pouco. Isso foi ontem, né? Foi ontem. Né? 20 mil anos, o ser humano já estava no planeta inteiro. Uhum. Né? E houve a domesticação do cachorro lá num lugar do norte da Ásia, provavelmente. Né? Tanto é que o cachorro chegou até os indígenas aqui das Américas. Sabe? O pessoal tinha cachorro, né? Pelo menos na América do Norte. E assim... em vários lugares do planeta depois, aí o cachorro foi domesticado. Você consegue observar isso. Né? Isso daí tem evidência. E ainda por cima, né, se você fosse fazer uma leitura biblicista, literal, ainda tem a questão do dilúvio, que eles falam que aconteceu, foi um dilúvio mundial. E aí você vê, isso é impossível, né? Porque esse dilúvio, para ter acontecido, teria que ser depois da construção das pirâmides, por exemplo. E as pirâmides teriam colapsado. Exatamente, elas estão aí, né? Não, e outra, seria tanta água, né? Que as próprias placas tectônicas teriam tido problemas. Imagina a quantidade de erupções vulcânicas. Olha o que acontece quando você tem muitas erupções vulcânicas ao mesmo tempo. Você teria o céu encoberto, você teria lava até não poder mais, um monte de vulcanismo, né? Você teria um monte de coisa. Cara, a vida do Noé ia ser uma merda. Um pouco mais complicada do que a gente já imagina, né? Exato, não ia ser exatamente aquilo que o pessoal imagina. Saiu, uma folha da oliveira. Cara, você mete aí quantos anos de frio extremo, calor extremo, falta de comida, né? Tipo, radiação solar, não sei o quê. Cara, não tem como, não dá. Um dilúvio... E outra, um dilúvio universal, né? No caso mundial, ele teria deixado evidências geológicas. E a gente não tem nenhuma evidência geológica de um dilúvio mundial. Ainda que haja algumas evidências de um dilúvio local, ali naquela região do Oriente Médio. Então, algumas evidências de que encheu de água ali, um degelo maior ali do Cáucaso, então o Tigre e o Eufrates encheram e tal, não sei o quê. Então, às vezes acontece alguma coisa ali, uma ventania maior ali que trouxe mais umidade para a região. E isso daí é bem
plausível que tenha acontecido há uns 4.500 anos atrás, ali por ali, você já tinha gente escrevendo, tal, não sei o quê, então poderia ter uma memória lá, né? Como o dilúvio, a história do dilúvio, ela só foi compilada no Velho Testamento, no cativeiro da Babilônia, quando os judeus foram para a Babilônia, essa história dos babilônios devia ter vindo. Nossa, putz, você lembra quando teve aquele alagamento, não sei o que, babá? E aí, isso daí acaba gerando. Mas o Rodrigo Silva, ele é literalista, então ele defende que tudo isso daí aconteceu literalmente. E aí, né, eu fui grosseiro mesmo, né, o pessoal me perguntou o que eu acho, eu cheguei a ver, pô, esses argumentos são uma bosta. Só que eu fui um pouco agressivo com o Rodrigo, um pouco naquela noção de que o Rodrigo, ele não era presente na internet, né, ele era um pastor, e então ele tinha um programa de TV, na rede adventista, sei lá, ele dá aula na escola adventista, tal, então, na faculdade, então, quer dizer, eu falei, putz, ele tá alheio à internet. E depois que eu conversei com ele, eu vi que realmente ele é alheio à internet. São outras pessoas que colocam o conteúdo dele lá. São os admins dele, né? São os admins, exatamente. Né? No caso que ele é adventista, são os advins, né? Os advins dele, né? Mas aí o que acontece? No caso do Rodrigo, eu acabei sendo meio grosseiro, né? E foi o que o meu amigo Iago falou, que é o efeito Xuxa, né? Você nunca imagina que uma crítica que você vai fazer a alguém que foi um pouco mais inflamada, né? Inflamada, você nunca acha que a pessoa vai ouvir. Né? Eu falei assim, a gente tá em mundos tão diferentes que o cara nunca vai ficar sabendo, né? E beleza. Mas com a internet, só que a ideia cara, do corte é uma merda por causa disso, porque aí com o corte você pega aquilo lá e vai. Aí o Rodrigo, obviamente, né, tipo, ouviu. Na casa dele ele deve ter ficado puto, mas enfim. Depois em público perguntaram pra ele e ele falou, eu não tenho nada pra falar com o Pirula porque ele é grosseiro. E aí eu falei com o Vilela e falei, porra, Vilela, né? Quer dizer, eu não falei com o Vilela. O Vilela falou pra mim, porque o Vilela é muito amigo do Rodrigo. E ele falou, e com o Rodrigo Silva, você topava conversar? Eu falei, lógico, por que não? Né? Não tem motivo nenhum pra não falar com ele. E aí ele falou, mas só que vai ser complicado, né? Porque eu xinguei ele, depois ele falou que não tinha nada pra falar comigo, porque eu era grosseiro. Então, tipo, o que eu vou fazer, né? Quer dizer, eu não xinguei ele, eu falei que os argumentos dele eram uma bosta. Né? Que eu não falei mal dele. Na verdade, não, eu até tinha elogiado ele, mas eu falei, os argumentos dele com relação à evolução, né, com relação à arqueologia bíblica, eu que não vou falar. Agora, no fim das contas, acabou que a gente fez um programa. Eu até brinquei com o Vilela, que eu falei assim, compra uma torta de limão. Ah, você fez com o Vilela, com ele? Foi com o Vilela. Eu falei assim, compra uma torta de limão e põe um C do lado pra virar torta de climão, né? Porque, tipo, tá aquele climão, né, eu do lado na frente dele. Mas ele não tava nem aí. Porque, como eu falei, o impacto que eu tive pro Rodrigo foi zero. Talvez tenha até sido bom para ele, porque mais gente ficou sabendo quem ele era e foi atrás. Né? E, por exemplo, o encontro dele com o Serjão, por exemplo, né, com o Sacani, foi várias vezes que fizeram. Né? Então, no fim das contas, o Rodrigo se inseriu na internet agora, né? Obviamente que o objetivo de um pastor na internet é evangelizar. Né? O objetivo de todo cristão, muçulmano, budista, enfim, né, dessas religiões universalistas, é convencer todo mundo a se converter a essa religião, salvar a alma. Né? Então, para ele, é positivo esse tipo de exposição. Para mim, eu também quero, né? E é a mesma lógica do Sacani, né? Você vê que o Sacani tá em tudo quanto é lugar. Assim, sei lá, a gente brinca que você convidou ele, sei lá, pra... Não, eu chamei ele pra vir pra cá, ele tá me enrolando, mas ele vem. Porque ele faz muita coisa. Ele vem. Mas você vê, o pessoal... E ele é sensacional. O pessoal, a gente brinca que convida pra, sei lá, inauguração de loja, né? Ele vai. Sacani, não sei o que, falando de foguete, porque... ele estava em todos os lugares, né? E ele tá certo, o Sacani tá certo de fazer isso. Que ele tá espalhando ciência. Lógico. Pelo menos a área. Tá espalhando a palavra, né? Pelo menos a área que ele tanto ama, tanto admira e que ele tem um conhecimento muito grande, né? E isso já é um início para poder trazer mais pessoas. Então, no caso, eu também tô fazendo. Agora, tem aquele ponto, né? Eu acabei, então, né? Eu virei o malvado da história porque fui eu que falei que os argumentos dele são uma bosta. E aí, nessa hora, o corte, por que ele é ruim? Porque o corte, ele salienta aquilo, e você põe a miniatura. Aquilo vira bosta. Aquilo ali, passa a ser E fica aquele negócio. Então, eu não vou dizer que o que eu falei não... Fora só a galera que lê a thumb e não vê o vídeo. E nem vê o vídeo, exatamente. Critica pela... Então, eu entendo que eu podia ter sido mais amável. Mas eu reitero, eu não falei mal dele. Você falou da teoria dele. Nunca falei mal dele. Eu falei mal dos argumentos dele. Mas isso sou agressivo da maneira como eu falei. Mas é aquilo, estava no calor do momento, lá no podcast, a gente estava dando risada, aí o pessoal perguntou dele, mas nunca achei que ele fosse estar presente ali no negócio. Então foi ótimo ter conversado com ele. O cara é super gente boa. Resolveu. Super legal, então não tem treta nenhuma. Muito pelo contrário, a gente foi super
Super. E eu também ganhei bastante seguidor. Ganhei um monte de crente veio me seguir. Ah, isso é ótimo. É o que a gente quer, né?